Olá pessoal, eu sou a professora Natália e hoje nós teremos dois videozinhos. Como o nosso ano letivo está acabando, nossa apostila acabou, nesses dois livros a gente vai estar resolvendo exercícios de uma lista que já foi enviada para vocês, a lista de exercícios de revisão para a AV3, certo? E pra gente praticar e se preparar para essas provas finais, ok? Nesse primeiro vídeo, a gente vai estar fazendo exercícios sobre equilíbrio iônico da água, pH e pOH, propriedades coligativas e produtos de solubilidade. E no próximo vídeo, a gente vai estar falando sobre as reações de oxidorredução e eletroquímica, ok? Então, vamos começar pegando a listinha aí de vocês, resolvendo a questão número 1. As leis de proteção ao meio ambiente proíbem que as indústrias lancem nos rios efluentes com pH menor que 5 ou superior a 8. Os efluentes das indústrias 1, 2 e 3 apresentam as seguintes concentrações em mol por litro de H+, ou OH-. Considerando apenas a restrição referente ao pH, podem ser lançados em rios sem tratamento prévio os efluentes. Então, olha só, a gente tem aqui concentração de H+, para a indústria 1 e de OH- para a indústria 2 e 3. E através disso a gente vai ter que calcular o pH. Só vai poder ser lançado, esses efluentes só vão poder ser diretamente lançados na natureza se o pH for maior que 5 e menor que 8, certo? Tem que estar entre 5 e 8. Então vamos conferir quais são esses efluentes. Vamos começar pela indústria 1. Está dando aqui a concentração de H+, então eu posso calcular diretamente o pH usando a minha fórmula. pH é igual a menos log de H+, certo? Então eu vou pegar 10 a menos 3 e vou colocar aqui no lugar da concentração de H+. E vai ficar assim, certo? Agora a gente vai resolver o log. Sempre que eu tiver esse expoentezinho aqui na base 10, eu jogo ele aqui pra frente multiplicando, ok? Então vai ficar, ó, menos, que já é aqui do logaritmo, né? Menos 3 vezes log de 10. Esse menos com menos dá mais, certo? Log de 10 a gente sabe lá da matemática que é igual a 1. Então a gente vai ficar aqui, ó, com 3 vezes 1. 3 vezes 1, 3. Então o pH dessa indústria 1 é 3. Menor do que 5, então ele está proibido de ser descartado na natureza, ok? Para indústria 2, nós não temos a concentração de H+, temos a concentração de OH-. Então, ao invés de a gente usar pH, a gente vai usar o pOH. Vou calcular o pOH primeiro e depois o pH, certo? A fórmula é bem parecida, né? Só muda aqui que a gente vai usar agora a concentração de OH-, que é 10 a menos 5. Vou substituir aí, certo? Vou jogar o 10 a menos 5 pra frente, 10 a menos 5 não, menos 5 pra frente, né? E vai ficar assim, menos 5 vezes log de 10. Log de 10, a gente sabe que é 1, menos com menos vai dar mais, então vai ficar 5 vezes 1, o pOH é igual a 5, certo? E pra gente achar o pH, a gente tem uma formulazinha que é pH mais pOH é igual a 14. Como eu já sei quanto que vale o pOH, então vai ficar, ó, pH mais 5, certo? É igual a 14, então pH é igual a 9. 9 é maior do que 8, então ele também não pode ser jogado no efluente, ok? O efluente não pode ser jogado na natureza. E vamos para o nosso último aqui, indústria 3, a gente também vai calcular o pOH. Botei a concentração aqui de OH-, que é 10 a menos 8. Vou jogar o menos 8 para frente, menos 8, menos com menos vai dar mais, né? Vezes 1, que é o log de 10. Então, pH 8, pOH 8. Vamos calcular o pH agora, usando a nossa formulazinha. pH mais pOH é igual a 14. Essa formulazinha na aula lá de pH, eu expliquei como a gente chega nela, certo? Se pOH é igual a 8, eu vou substituir aqui e vou achar que pH é igual a 6. 6 está entre 5 e 8, então esse aqui é o único que vai poder ser jogado diretamente na natureza, ok? Então, letra C, somente a indústria 3 que vai poder ter o seu efluente descartado, ok? Sem nenhum tratamento prévio. Então, vamos resolver o exercício número 2. A gente vai, de acordo com as propriedades coligativas, que explicam uma série de fenômenos que observam no cotidiano
a respeito desse assunto, julgue verdadeiro ou falso. Então vamos julgar em verdadeiro ou falso. Letra A. Quando colocamos gelo dentro de um copo e o colocamos sobre a mesa em um dia quente de verão, a água que aparece na superfície externa do copo deve ser o fenômeno conhecido como osmose. A gente fala como se o copo estivesse suando, certo? A osmose, ela é a passagem de solvente de um meio de menor concentração para um meio, de um meio de menor concentração para um meio de maior concentração, certo? Solvente do menor concentração para maior concentração. Porém, a gente precisa de uma membrana semipermeável, que não é o caso do vidro, certo? O que acontece na verdade aí? Aí não é a osmose que está acontecendo. Quando a gente coloca o gelo no copo, né? A gente está gelando, o gelo vai derretendo, né? Vai diminuindo a temperatura dessa água, diminuindo a temperatura do copo. Então o copo inteiro vai ficando mais frio. Acontece que a gente tem um vapor d'água na atmosfera, certo? E quando esse vapor d'água entra em contato com essa superfície mais gelada, ele se condensa, ele passa do estado gasoso para o estado líquido, em forma de gotículas de água. Então essa aqui é falsa, o que está acontecendo na verdade é a condensação dos vapores d'água da atmosfera nessa superfície gelada, ok? B. Ao dissolvermos em água do mar um pouco de açúcar, a pressão de vapor da água diminui. A gente viu na tonoscopia que toda vez que a gente pega qualquer solvente e coloca um soluto não volátil, a pressão de vapor diminui, sim. Mesmo a água do mar que já tem bastante soluto, quanto mais soluto a gente coloca, mais vai diminuir a pressão de vapor, certo? Proporcional à quantidade que a gente coloca de soluto, ok? Então a letra B, verdadeira. Letra C. A adição de aditivos na água de refrigeração torna possível a diminuição da temperatura dos sistemas. A gente pode pensar, por exemplo, naquele gelo do churrasco que a gente coloca sal, certo? Sempre, o gelo é a nossa água, o nosso soluto, nosso solvente, certo? E a gente está colocando sal, um soluto não volátil. Justamente para quê? Para gelar a nossa garrafinha de refrigerante, a cerveja do papai, da mamãe, mais rápido, certo? Então, é o mesmo princípio aqui. Sempre que a gente coloca um soluto não volátil, vai diminuir, vai ajudar a resfriar mais o sistema. Então essa aí também está verdadeira. Vamos para a letra D. Em certas regiões do interior é comum salgar pedaços de carne, pois em processo do sal, por osmose, a água atravessa a membrana celular, desidratando o alimento. Esse princípio aí é o que se faz a carne seca, que vocês conhecem, a carne de sol, que é comum lá no Nordeste. Eles salgam a carne, justamente porque se está colocando sal, a gente está colocando sal ali em cima daquela carne, aquela proteína cheia de células, certo? Cheia de células e as células contendo água. Se eu coloco sal pelo lado de fora, a superfície externa, ela está com uma concentração de soluto muito grande. Então a água vai tender a passar do meio de menor concentração, que é dentro da célula, para fora, que é o meio de maior concentração, certo? E desidratando, então o sal sempre desidrata qualquer animal, qualquer carne, né? Formando como, por exemplo, a carne de sol ou a carne seca, ok? Verdadeiro, então. Próxima. Ao nível do mar, os sucos congelam em uma temperatura inferior a 0 graus Celsius. A gente sabe que a nível do mar, a água pura, ela congela exatamente a 0 graus Celsius. Só que quando eu tenho suco, eu tenho solutos adicionados à água. Se eu estou adicionando soluto, eu tenho a tendência de diminuir o ponto de congelamento, certo? Então, o suco vai congelar a temperatura menor do que 0 graus Celsius. Essa é verdadeira também, ok? Letra F. Os alimentos cozinham mais rapidamente na panela de pressão, pois a temperatura de ebulição da água no seu interior é maior. Sim, como é que funciona aí a panela de pressão? Na panela, vamos relembrar lá, para a gente ter a ebulição, a gente precisa que o líquido, a pressão de vapor desse líquido, seja igual ou superior à pressão externa, a pressão atmosférica exercida sobre esse líquido,
certo? Porque aí, se a pressão for igual ou superior, essa moléculazinha que está na superfície do líquido consegue escapar, ok? Quando a gente tem a panela de pressão, a gente está aumentando a pressão externa, a gente está aumentando a pressão sobre o líquido. Se a gente está aumentando a pressão sobre o líquido, vai ficar mais difícil dele evaporar. E para ele evaporar, ele vai precisar de uma temperatura maior, em que as moléculas tenham mais energia para conseguir ultrapassar essa pressão externa, certo? Então é assim que funciona a panela de pressão. Maior pressão sobre o líquido, maior a temperatura que ele vai precisar para entrar em ebulição. Então, verdadeiro, ok? E por último, ao nível do mar, se você aquecer um recipiente contendo café preparado, o líquido entrará em ebulição em uma temperatura superior a 100 graus Celsius. Do mesmo modo que a gente adiciona um soluto e o ponto de congelamento diminui, quando a gente adiciona um soluto, o ponto de ebulição aumenta, certo? Então, se eu tenho café, eu tenho um soluto na água, então vai fazer o ponto de ebulição aumentar. Então, a gente sabe que a nível do mar, a água, ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. Se eu tenho café, o soluto, então vai ser uma temperatura superior a 100 graus Celsius. Então, verdadeira também, ok? Questão número 3. As propriedades coligativas das soluções dependem, vamos ver de que elas dependem. Da pressão máxima de vapor do líquido? Não, na verdade, a pressão de vapor do líquido é uma propriedade do líquido que também é influenciada de acordo com alguma coisa aí. Do mesmo jeito que a gente tem um abaixamento crioscópio, o elevamento ebulioscópio, a gente também tem a tonoscopia, que é a diminuição da pressão de vapor do líquido quando acontece o quê? Quando a gente adiciona um soluto, não volátil, certo? Então a gente sabe que precisa de soluto volátil, né? Para aumentar, para alterar as propriedades coligativas de um líquido. Vamos ver a letra B. A natureza das partículas dispersas na solução. Essas propriedades, elas são alteradas de acordo com a natureza? Vamos supor, se eu tenho açúcar e se eu tenho sal. O sal, ele é um composto iônico, ele se dissocia, e o açúcar é um composto molecular, ele não se dissocia e não forma íons. Porém, os dois causam alterações nas propriedades coligativas, então não depende da natureza do soluto, ok? C, da natureza do solvente? Também não, porque as propriedades podem ser alteradas tanto para a água, quanto para o etanol ou para qualquer tipo de solvente, certo? Letra D, do número de partículas dispersas na solução. Isso sim vai influenciar as propriedades coligativas, porque quanto maior for a quantidade que eu vou colocar desse meu soluto, maior vai ser o efeito causado, certo? Então, as propriedades, elas estão relacionadas ao número de partículas que estarão dispersas na solução, ok? E a última, da temperatura de ebulição do líquido, não. Esse também é uma das propriedades que varia de acordo com a adição do soluto. Então, a resposta certa aí é a letra D, ok? Vamos para a questão número 4. Se deixarmos um ovo cru imerso em uma solução de vinagre por 2 dias, observamos que a casca do ovo desaparecerá completamente e a membrana semipermeável que envolve a clara e a gema ficará à vista. Além disso, o volume do ovo aumenta. Ele inchará e subirá para a superfície. Qual propriedade coligativa está relacionada a esse fenômeno? Então, olha só, a gente está vendo que existe uma membrana permeável, né? Semipermeável, que permite passagem somente de líquidos, né? Ela está no ácido acético, certo? No vinagre, ok? E esse ovo incha. Se o ovo está inchando, quer dizer que o líquido está entrando, certo? Ele está passando de um meio de menor concentração para um meio de maior concentração, certo? Então, ele está inchando. E qual é o nome desse fenômeno? Ó, a tonoscopia é o abaixamento da pressão de vapor. Ebulioscopia, aumento do ponto de ebulição. Crioscopia, diminuição do ponto de congelamento. E a osmose é o nosso fenômeno da passagem de líquido, da passagem de solvente, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, ok? Então, letra D, nossa resposta correta.
Questão número 5. Vamos voltar agora ao assunto de pH. Na solução de 1 vezes 10 a menos 5 mols de hidróxido de alumínio, a concentração dos íons de alumínio e o pH são respectivamente, aí ele deu aqui um dado, o log de 3, que é igual a 0,48. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é nessa equação aqui de dissociação. AlOH3, quer dizer que eu tenho um íon alumínio e 3 íons OH, certo? A concentração da solução é de 1 vezes 10 a menos 5. Só que para cada 1 mol de alumínio, eu tenho 3 mols de OH. Então a gente tem que lembrar, se eu tenho aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 5 mols de alumínio, eu tenho triplo de OH, 3 vezes 10 a menos 5, ok? Então, aqui a gente já pode descartar algumas coisas, ó. A primeira coisa que ele quer é a concentração do alumínio, que a gente sabe que é 1 vezes 10 a menos 5. Então a gente já pode descartar a letra D e a letra E. Agora vamos calcular o pH, certo? Antes de calcular o pH, eu tenho que calcular o pOH, porque eu tenho aqui concentração de OH-, certo? Que é 3 vezes 10 a menos 5. Então, vou substituir aqui, ok? E a gente tem que lembrar agora de uma propriedade do logaritmo, que aqui eu tenho uma multiplicação, certo? Essa multiplicação, aqui eu tenho o A e aqui eu tenho o B. Lembrando, logaritmo de A vezes B é igual ao logaritmo de A mais logaritmo de B. Quem tem dúvida é só assistir a aula que eu ensinei pH e pOH, que eu ensinei essa propriedade direitinho. Então eu vou separar aqui, ó, esse menos aqui de fora eu repeti, abri um parênteses para ninguém errar o sinal. Então, ó, log de A, que é o log de 3, mais log de B, que é o log de 10 a menos 5. O log de 3, ele já deu, que é 0,8. O log de 10 a menos 5 a gente já sabe calcular. Joguei o menos 5 para frente, agora vai ficar mais com menos, que dá menos, né? Menos 5, log de 10 vai ser igual a 1, então vai ficar menos 5 vezes 1 vai dar menos 5 mesmo, certo? Agora é só eu resolver aqui e resolvendo eu vou achar que o pOH é igual a 4,52. Calma que tem essa resposta aqui, mas esse aqui é o pOH e a gente quer o pH. Para a gente achar o pH, a gente vai usar aqui a nossa formulazinha. pH mais pOH, que é 4,52, é igual a 14. E resolvendo, eu vou achar que o pH é igual a 9,48. Então, a nossa resposta correta é a letra C. Ok? Questão número 7. A tabela apresenta os valores da concentração de íons H+, em solução medidos a 25 graus Celsius de um grupo de produtos. Determine a concentração dos íons hidroxila em mol por litro no leite de magnésia, apresentando os cálculos. Apresente um produto da tabela com propriedades para neutralizar o pH do leite de magnésia. Então aqui a gente tem a concentração de H+, né? E ele quer saber a concentração de OH- para o leite de magnésia. A gente poderia fazer isso utilizando a fórmula de pH, mas a gente também, para agilizar os nossos cálculos, a gente pode usar aqui o produto iônico da água. KW é igual a concentração de H+, vezes OH, a concentração de OH-. Esse KW é uma constante a 25 graus Celsius que vale 10 a menos 14. Então eu vou substituir aqui 10 a menos 14, certo? Concentração de H+, eu tenho que é 10 a menos 10 e vou achar a concentração de OH-. Só passar isso para lá dividindo, certo? Então vou achar que a concentração de OH- é igual a 10 a menos 4, que é a primeira coisa que ele pediu pra gente fazer, ok? Aí ele pede qual das substâncias poderia neutralizar o leite de magnésia. O leite de magnésia, a gente está vendo, ó, se vocês forem calcular o pH, ó, que a gente tem aqui a concentração 10 a menos 10. Se vocês forem calcular, a gente vai ver que o pH é igual a 10, ou seja, uma coisa básica, certo? Então a gente precisa de algo ácido. Pra gente lembrar, eu peguei esse slide aqui, que foi da nossa aula teórica, certo? Em que a gente pode comparar aqui a concentração de H+, concentração de OH-, pH e pOH. A gente tem, por exemplo, que no leite de magnésia, a concentração de H+ é 10 a menos 10 e a concentração de OH- é 10 a menos 4, certo? Ó, logo, pH é igual a 10, né? Concentração 10 a menos 10, pH igual a 10. E o pOH é igual a 4. Se a gente fizer 10 mais 4, dá 14, de acordo com a nossa fórmula, certo?
Então, se a gente sabe que ele é básico, a gente precisa de algo ácido para neutralizar, certo? Algo ácido precisa ter a concentração menor do que 10 a menos 7. Não sei se vocês estão enxergando, mas tem um menoszinho em todos os expoentes aqui, tá bom? Então, precisamos de algo que tenha a concentração maior que 10 a menos 7, certo? 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4 são menos negativos, então são valores maiores que 10 a menos 7, ou seja, são mais ácidos. E quais são as concentrações maiores que 10 a menos 7? Vamos voltar lá na nossa tabelinha. Quem tem a concentração maior é o refrigerante, o vinho e a cerveja. Tem a concentração de H+, maior do que 10 a menos 7, então todos são ácidos e podem ajudar a neutralizar, certo? Então a resposta aí, refrigerante, vinho e cerveja, qualquer um dos três, ok? Questão número 8. Dada uma solução de 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro de um ácido forte, HX, é correto afirmar que esta solução tem o pH e a concentração do íon, do ânion, né? A gente vai descobrir também. Então, lembrando que é um ácido HX, então se ele estiver completamente dissociado, vai produzir o íon H+, e o íon X-. 1 para 1. Cada 1 mol de ácido produz 1 mol de H+, e 1 mol de X-. Então, se ele está dizendo que a concentração inicial do ácido é 1 vezes 10 a menos 4, então ele vai produzir 1 vezes 10 a menos 4 dos dois íons, certo? Então, a gente já pode ver, ó, que a concentração de X- é 1 vezes 10 a menos 4. Então, eu posso eliminar a letra B, que está dizendo que é 1, e eu posso eliminar a letra E também, que é 1, e posso eliminar a letra C, que está dizendo que é 10 a menos 1. Estamos em dúvida entre a A e a D, ok? Ele pede agora para a gente calcular o pH, né? Então, vamos calcular o pH utilizando nossa fórmula. pH é igual a menos log da concentração de H+, que é 1 vezes 10 a menos 4, que eu posso chamar só de 10 a menos 4, certo? Então, vai ficar menos log de 10 a menos 4. Vou passar o menos 4 lá para frente, né? Multiplicando, vai ficar menos com menos mais 4, vezes o log de 10, que é igual a 1, 4 vezes 1, 4. Então, pH igual a 4, letra C, certo? pH igual a 4, letra C não, letra D. pH igual a 4 e a concentração 10 a menos 4, ok? Questão número 9, KPS agora. O KPS do hidróxido de ferro 3 a 25 graus Celsius é igual a 2,7 vezes 10 a menos 39. Sabendo que a massa molar do hidróxido de ferro é igual a 107 gramas por mol, o valor da solubilidade é, certo? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, a gente tem que ver aqui como que o hidróxido de ferro ele vai se dissociar. Ele vai liberar um íon ferro 3+, e 3 íons OH-, certo? Se eu não sei qual é a solubilidade deles, eu chamaria aqui de X, né? Aqui de X e aqui de 3X. Porque eu sei que aqui tem sempre o triplo, né? Só que ele tá dizendo, ele tá dando aqui o KPS, então eu realmente não sei a solubilidade. Então eu vou chamar, ó, aqui de X e aqui de 3X, ok? Primeira coisa que eu vou fazer agora é construir a minha expressão de KPS, que é a concentração dos produtos elevado aos expoentes que balanceiam a equação. Então vai ficar KPS é igual a concentração de ferro vezes a concentração de OH elevado a 3, ok? Eu sei que a concentração de ferro é X e que a concentração de OH é 3X, então eu vou substituir aqui. E substituir também o valor de KPS que ele deu, ok? E agora a gente só vai resolver na equaçãozinha. 3 ao cubo, lembrando que eu tenho aqui tanto 3 ao cubo quanto x ao cubo. 3 ao cubo dá 27. X ao cubo vezes x dá x elevado a 4, certo? Vou passar o 27 para lá dividindo e vou ter que x à quarta é igual a 10 a menos 40. E agora, como é que eu resolvo isso? Se eu tivesse aqui x ao quadrado, eu ia tirar a raiz quadrada. Como eu tenho x à quarta, eu vou tirar a raiz quarta. E para eu tirar a raiz quarta, é só eu pegar esse expoente aqui e dividir por 4. Sempre que eu tiver uma raiz de quadrada, cúbica, o que for, de uma potência, é só eu pegar esse expoente
e dividir pela raiz que eu quero. No caso aqui a raiz é 4, certo? Então vai dar que x é igual, aqui devia tirar o 4, porque eu tirei a raiz quarta, né? Então x é igual a 10 a menos 10 mol por litro. Só que a gente não quer a concentração em mol por litro, a gente quer a concentração em gramas por litro, certo? A gente sabe que a gente tem 10 a menos 10 mols a cada litro de solução. E a gente sabe que a massa é de 107 gramas por mol, a massa molar, a massa da tabela periódica para o hidróxido de ferro 3. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai montar uma regrinha de 3. A gente sabe que 1 mol tem 107 gramas, certo? Gramas por mol, quer dizer que cada 1 mol tem 107 gramas. Se eu tenho 10 a menos 10 mols, quantos gramas eu tenho? Vou resolver essa regrinha de 3 e vou achar que x é igual a 1,07 vezes 10 a menos 8 gramas por litro. Em vez de mol por litro, eu modifiquei para gramas por litro. Então, a nossa resposta aí é a letra E. Ok? Questão número 10. Calcule o produto de solubilidade da seguinte substância, sabendo que essa, que é a solubilidade, é de 8,5 vezes 10 a menos 4. Então, ele está dando a solubilidade e pedindo KPS. Então, como que vai ficar a nossa dissociação? Eu vou liberar um íon estrôncio e 2 íons flúor, certo? Então, eu sei que aqui a concentração é a metade daqui, ou seja, aqui é o dobro, certo? Se ele está me dizendo que a solubilidade é 8,5, aqui vai ser o dobro, 17 vezes 10 a menos 4, certo? 8,5 vezes 10 a menos 4, 17 vezes 10 a menos 4, ok? Vou construir agora a minha equação do KPS, que é estrôncio vezes flúor ao quadrado, já que eu tenho esse 2 aqui. No lugar aqui, eu vou colocar 8,5 vezes 10 a menos 4 e aqui 17 vezes 10 a menos 4, certo? E eu vou resolver normalmente. Quando eu resolver, eu vou achar que o KPS é igual a 2,5 vezes 10 a menos 9, ok? Questão número 11. Em uma solução saturada com água e fluoreto de bário, a concentração de bário é da ordem de 10 a menos 5. A partir dessa informação, determine o valor do KPS. Se ele está dizendo que a solução é saturada, quer dizer que ela está no limite da solubilidade. Qualquer grãozinho a mais que eu colocar vai precipitar, ele não consegue se dissolver, certo? Então, se a gente tem a solubilidade, que é 10 menos 5, a gente pode calcular o KPS do mesmo jeito que a gente fez na questão anterior. Então, fluoreto de bário. Bário e 2 fluoretos, certo? A solubilidade aqui ele diz que é 10 a menos 5, que é a concentração do bário. E aqui a gente sabe que é o dobro, então 2 vezes 10 a menos 5, né? Faltou colocar aqui. Será que eu coloquei depois? Não, não coloquei. Aqui vai ser o dobro, então vai ser 2 vezes 10 a menos 5. Construir aqui o meu KPS, que vai ser concentração de bário vezes a concentração de flúor ao quadrado, ok? Eu sei que a de bário é 10 a menos 5 e que a de flúor tem que ser o dobro, então 2 vezes 10 a menos 5, ok? E aí eu vou só resolver e vou achar que o KPS é igual a 4 vezes 10 a menos 15, que é a letra B. Ah, eu botei, só que veio atrasado, certo? Então, letra B, ok? Questão número 15, se eu não me engano é a última. Dissolve-se oxalato de prata em água destilada. Uma análise revela que a concentração dos íons prata na solução saturada é de 2,2 vezes 10 a menos 4. Qual é o produto de solubilidade? Mais uma vez, queremos saber o KPS. Vocês estão vendo que isso aí a gente está treinando bastante dela, né? Normalmente dá um sinal, né? Então, vamos lá. Como é que vai se separar aqui? Eu tenho 2 íons prata e 1 íon oxalato. Olha atenção agora, ele está dizendo que a concentração de íon prata é 2,2 vezes 10 a menos 4. Aqui, ó, é 2 para 1, então aqui eu tenho que ter a metade, eu tenho que ter, de novo, né? Isso aí é Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui eu tenho que ter 1,1 vezes 10 a menos 4, certo? É metade, porque aqui eu tenho, ó, que para cada 1 mol eu tenho 2 desses. Então, eu vou construir aqui minha solução de KPS, que vai ficar prata elevado ao quadrado, vezes a concentração do oxalato, certo?
A concentração de prata eu sei que é 2,2 elevado ao quadrado, né? Não vamos esquecer. E a concentração do oxalato eu sei que tem que ser a metade, 1,1. Acho que ele vai aparecer aqui no final de novo, ok? Resolvendo, então, a gente vai achar que KPS é igual a 5,3 vezes 10 a menos 12. Aqui, né? E, então, a nossa resposta é a letra D, certo? Então, para esse nosso primeiro vídeo é só. E no próximo vídeo nós vamos ver reações de oxirredução e eletroquímica. Até o próximo vídeo, então.